pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à aula de tecnologia, tá? Hoje a nossa aula a gente é reposição, porque o que aconteceu? Tivemos um problema com o site, e parece que ele está instável. E eu não estou conseguindo logar, tá, pessoal? Então, eu estou gravando aqui e depois eu vou disponibilizar essa aula no repositório para vocês, tá? Mas hoje nós vamos sempre trabalhar com currículo em ação. Então, pessoal, quem tem o currículo em ação, pode abrir lá, tá? Nós vamos trabalhar a página 327, tá? Vamos falar um pouco sobre as mídias e publicidades, tá? E a gente vai aprofundar um pouco sobre isso, tá bom? Mídias e profundidades. Vamos lá. Pessoal, desculpa, publicidades. Eu tô vendo que tá alguma coisa errada. Vamos lá. Vocês têm ideia o que é mídia? Alguém sabe aqui me dizer o que é mídia? Alguém sabe me informar? Então vamos lá. Vamos dizer o que é mídia? A mídia, gente, ela faz parte... Só um minutinho, pessoas que eu tô só abrindo o arquivo aqui pra gente fazer a leitura do texto, tá bom? Por isso eu não tô... A mídia é o meio através do qual as informações são divulgadas, os meios de comunicação, reunião dos veículos e meios utilizados numa determinada campanha, tá? Então a mídia, ela sempre vai estar ligada, pessoal, a mídia ela sempre vai estar ligada ao meio de comunicação, tá? E como isso chega até nós, tá? A mídia consiste no conjunto de diversos meios de comunicação com a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. O universo midiático abrange uma série de diferentes plataformas que agem como meio para discernir as informações, como jornais, revistas, a televisão, o rádio e a internet, por exemplo. A mídia está intrinsecamente relacionada com o jornalismo, mas também com outras especialidades da comunidade social, como a publicidade. A propaganda também se apropria dos meios midiáticos para atingir o seu objetivo, visto que a mídia atinge e exerce uma enorme influência na vida dos indivíduos e na contemporaneidade. Na língua portuguesa, o termo mídia se originou a partir do inglês, média. A versão simplificada de mass media, que consiste justamente na expressão utilizada para se referir aos meios de comunicação em massa. Porém, principalmente após o advento da internet, a mídia passa a ser a mais heterogênea, pautando assuntos que não são de interesses exclusivos das grandes empresas e de comunicação ligada ao governo, por exemplo, como a chamada mídia alternativa. Assuntos que outrora era ignorado, mas pela mídia passa a ser discutidos nas plataformas online, principalmente através das redes sociais. Tipo de mídia. Atualmente, os comunicólogos dividem os tipos de mídias em duas principais categorias: analógico, digital e eletrônico. A principal diferença entre ambos, o modelo, é a possibilidade do feedback através da mídia, presente na internet, por exemplo. Na mídia analógica, ou também conhecida como mídia tradicional, o processo é unilateral.
ficando o receptor incapacitado de responder ou interagir com as informações ou os conteúdos que recebe. Mídias sociais. A mídia digital se desenvolveu com o advento da internet, facilitando a troca de informações entre os produtos midiáticos e os receptores, além de possibilitar algo inédito e revolucionário na comunicação, a interação instantânea entre ambas as partes. As redes sociais, também conhecida por mídias sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e blogs, por exemplo, são atualmente os principais meios de comunicação digital existentes. Então, gente, esse daqui a gente aprendeu um pouco mais do que é a mídia, tá? Agora, nós vamos aprofundar mais relacionado sobre a publicidade, tá, pessoal? Então, a gente vai aprender um pouco mais sobre a publicidade, tá? Só um minutinho que eu já vou lá. Característica do que é público. Então, a publicidade, ele está relacionado, a gente pode dizer que é a característica do que é público. Mas como assim? Como que é a característica do que é público? Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso? Publicidade, o que é, para que serve e as suas principais características. Saiba o que é publicidade, para que serve e como que é a carreira da publicidade, tá, pessoal? Vamos lá. O que é publicidade? Provavelmente essa continua a ser uma das perguntas mais comuns. Um spot publicitário na TV, um slogan que fica na memória, a menção a uma marca conhecida no decorrer de um filme. Tudo isso é publicidade, mas existe muito mais. Só para ter noção, uma pessoa está diariamente exposta a cerca de 5.000 mensagens publicitárias. Sim, leu bem, 5.000. Mas de seguida, dando-lhe uma noção um pouco mais aprofundada sobre o tema. O que é publicidade? Os anúncios publicitários podem ter inúmeras formas, tamanhos e objetivos. Mas é exatamente a publicidade, porque é a mesma, é ainda tão importante nos dias que correm. Quais são as suas vantagens e desvantagens? A sua empresa deve utilizá-la? Bem, iremos responder a essa questão de seguida. Contudo, respondendo à primeira pergunta inicial, podemos dizer que publicidade é de acordo com o clone, o pai do marketing moderno. A ação de chamar a atenção do seu público-alvo para uma ideia, bem ou serviço através de anúncios pagos. Mas a definição mais simples e também mais moderna pode ser uma mensagem de comunicação paga, que tem como principal intuito informar as pessoas sobre algo ou influenciá-la a experimentar, comprar alguma coisa. A par disso, é também importante perceber quais são as principais características da publicidade. Assim, podemos resumir as 4 mais importantes. É sempre paga. O anunciante paga para criar um anúncio publicitário. É uma das várias vertentes de comunicação de uma empresa, ou seja, faz parte de uma estratégia de marketing integrada. É uma comunicação unidirecional,
no qual as marcas comunicam com o cliente ou potencial cliente, podendo ser ou não pessoal, ou seja, pode ser vinculada no meio mais amplo, como é o caso da TV, ou no meio mais seletivo, como as redes sociais. Quais as principais tipologias de publicidade? Não podemos responder a questão o que é publicidade sem falarmos das tipologias existentes. Claro que iremos apenas mencionar de seguida algumas das mais comuns, mas existem muitas mais, tá? Podemos então dividir a publicidade em 3 segmentações distintas. Atividade de amplo alcance e não segmentada, anúncio de TV, rádio ou jornal. Atividade focada na conversão, outdoor, patrocínios, publicidades em loja, atividade de publicidade mista. São usadas para a construção de marcas e para promover a conversão. Estratégias de marca digital, políticas de cookies. A partir disso, as atividades publicitárias podem ser categorizadas por base 5 princípios. Esses tipos de anúncios são os seguintes: publicidade impressa, jornais, revistas, folhetos, catálogos. Publicidade de massa, anúncio de TV e rádio. Publicidade de ar livre, bandeiras, lonas publicitárias, multis, outdoor e banner. Publicidade digital, anúncios que estão vinculados online e em dispositivos móveis. Integração de produto ou marca. Vinculação de produtos em redes de entretenimento, como programas de TV ou no YouTube. Objetivos, vantagens e desvantagens da publicidade. Nenhuma empresa deve investir em publicidade simplesmente porque sim. É importante perceber quais objetivos inerentes à mesma. Quais são os mais comuns? Informar, persuadir, ganhar notoriedade, construir uma marca, aumentar a base de contratos, criar procura para um produto ou serviço, aumentar as vendas. A partir disso, ainda é importante frisarmos que a utilização de publicidade tem vantagens e desvantagens, como qualquer forma de comunicação. Quando falamos das vantagens, podemos enumerar as seguintes: educar o consumidor, atrair novos clientes, ajuda na redução da rotatividade, aumentar a confiança do cliente, ajuda na criação de marca, reduz o custo por unidade, na obtenção de novos clientes, mas nem tudo são vantagens. Existem algumas desvantagens associadas a esse tipo de comunicação. Podemos frisar as seguintes: aumenta o custo de comunicação, pode gerar confusão na mente do consumidor, às vezes pode levar ao erro de interpretação. Alguns meios apenas pode ser utilizado por grandes empresas, essencialmente devido aos custos. Nesse momento, já sabe o que é publicidade, quais as tipologias mais comuns, quais os objetivos e as suas vantagens e desvantagens. Pessoal, eu acho que esses 2 artigos que eu trouxe para nós fazermos a leitura nessa aula frisou muito bem o que significa mídia e principalmente o que significa publicidade, né? Acredito que vocês conseguiram compreender e tá bem bacana, né? A leitura foi bem bacana. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Eu gostaria que vocês fizessem eu gostaria que vocês respondessem as perguntas, tá? A primeira pergunta, vamos lá, anota aí. O que é publicidade? E a segunda, o que é mídia, tá? O que vocês vão fazer?
Como a gente sempre fez, eu quero que vocês encaminhem essas atividades no meu e-mail, tá? Eu vou passar o meu e-mail para vocês e vocês encaminhem por lá essas atividades, tudo bem? Eu vou passar o meu e-mail, Rebeca Mildete, MILDETE, prof.educacão.sp.gov.br. Vocês vão fazer no Word, pessoal, vocês sabem que eu sou chata por questão disso. Façam no Word e encaminhem no meu e-mail, tá? Essa vai ser a primeira parte, a primeira atividade que nós vamos fazer nessa aula, tá? Eu vou deixar um tempinho aqui para vocês, vou deixar uns 15 minutinhos aqui para vocês, tá? Para vocês responderem essas perguntas e depois a gente vai retornar para falar um pouco mais, tá? Então eu tô aqui na guarda disponível para qualquer dúvida de vocês, tá, pessoal? Então vai lá. Rebequinha do meu coraçãozinho. Você está na cozinha, porque você quer comer? Hã? Você quer comer? Está com fome? Vamos lá, pessoal. Vamos fazendo rapidão aí. Desculpa, amiga.
Pessoal, mais 12 minutinhos aí para vocês finalizarem. Vamos lá, pessoal.
Pessoal, mais 8 minutinhos aí, tá? Vamos lá. E aí, pessoal, estão terminando? Vamos lá? Bora? Bora lá, pessoal. Tô aguardando vocês aí.
Pessoal, já vou finalizar, tá? Esperar mais alguns minutinhos e já vou finalizar. Vamos lá. Pessoal, então, terminaram? Como que ficou aí? Conseguiram responder? Já foi encaminhado por meu e-mail? Vou dar uma olhada para ver se eu recebi alguma coisa, pessoal. E aí? Como que tá? Vou finalizar aqui então para nós, tá? A aula. Na verdade, finalizar não, a gente vai fazer a leitura sobre os dois termos juntos. Tudo bem? O mundo da publicidade e da propaganda é voltado para dirigir a imaginação das pessoas de uma maneira a despertá-la e conduzi-la para o público. Atende um desejo que foi despertado pelo próprio anúncio. É importante lembrar que a reação do público terá sempre o componente emocional. A propaganda e a publicidade têm como objetivo despertar um desejo em termos individuais ou coletivos. Você já deparou com inúmeros anúncios muito atraentes, mas que mostram o produto somente no final ou de uma forma a fazer parte do cenário? São estratégias para instigar o desejo do público, que são necessariamente enfocar em olhar o seu produto final. Mas na sensação que é passada. Essa forma de articulação faz
despertar o desejo de viver no mundo em que o anúncio está vendendo. Daí a importância de entender que recorte de um mundo está sendo retratado. Se temas de relevância social estão sempre incorporados, de que maneira estão sendo relatados? Atualmente, tanto o jovem quanto as pessoas em gerais estão imersos em uma abundância, se não poluição de informações vinculadas das diversas formas. Diferente de algumas décadas atrás, em que era preciso correr atrás das informações, hoje notícias e campanhas publicitárias chegam através de canais que foram pensados cuidadosamente para despertar um desejo específico no usuário. Agora, pessoal, vamos lá. Tem umas perguntas aqui, eu vou fazendo e vou respondendo com vocês, tudo bem? Escreva 3 produtos que você viu no anúncio e que você gostaria de consumir. Olha, gente, eu pelo menos quando eu vejo anúncio, se for de comida, se for Mac, na hora a boca chega baba. Mas também sapato, celular, principalmente celular. A gente tá com o nosso celular novinho, mas aparece um anúncio novo lá, de um celular novo, mais atualizado, desperta o desejo consumidor da gente, tá? E também de roupa, né, pessoal? Se a gente for pensar até as roupas também, desperta um pouco esse desejo e traz a gente dentro desse campo também, né, pessoal? Aí a gente tem uma outra pergunta. Você já prestou atenção, considerando as reflexões assim... Você já prestou atenção nos artistas e figurantes que são escolhidos para participar das campanhas publicitárias? Vivemos um país com uma diversidade cultural muito rica e que valorizamos muito. Será que essa diversidade é representada nas campanhas publicitárias? Gente, será que a diversidade cultural do Brasil está dentro das campanhas publicitárias? De uns dias pra cá tem mudado assim, levemente, mas geralmente é aquela família Nutella, todo mundo muitos branquinhos, dos olhos muitos azulzinhos, que fazem parte. Então a campanha publicitária é um fake, se você parar pra pensar. É uma forma assim de chamar atenção, mas assim, é muito fora da realidade das pessoas. Então, pessoal, essas são as questões que eu queria trabalhar com vocês, tá? Essa aula vai ser disponibilizada para vocês no repositório. Então, estou finalizando aqui e até uma próxima. Fiquem com Deus.